Olá, sou o professor Ricardo Luz. Nessa videoaula, nós vamos apresentar os métodos de treinamento, diferentes metodologias empregadas no mundo empresarial, na área de treinamento. São diferentes métodos que eu vou apresentar, alguns métodos totalmente de aplicação gratuita. Então, vamos conhecer alguns desses métodos bastante empregados nos treinamentos das grandes organizações. Bom, o método mais antigo, mais usual nas empresas é o treinamento no próprio local de trabalho, também chamado de on the job. É um método que consiste no aprendizado para novos colaboradores, novos empregados, que são instruídos, que são recebidos e orientados por um funcionário mais experiente. É um método que não tem custo, não requer nenhum tipo de instalação específica, ter uma sala de aula. Esse método, essa aprendizagem é realizada no próprio local de trabalho, seja um escritório, seja também numa operação comercial, num ambiente industrial. Ele é um método bastante indicado para desenvolver habilidades, né? Ele é um método que proporciona conhecimentos e desenvolve habilidades, já que é uma aprendizagem com a prática, né? Com o próprio trabalho. Nós temos três figuras, três atores que agem como treinadores, né? Geralmente é um funcionário mais experiente que realiza que transmite, né, os seus ensinamentos para o funcionário mais novo. E, em alguns casos, esse trabalho de treinamento de novos funcionários ele é realizado através de um instrutor. Então, vou dar um exemplo. Alguns cargos têm muitas pessoas ocupando um mesmo cargo. Por exemplo, numa indústria, nós temos vários operários realizando a mesma atividade, operando o mesmo equipamento, a mesma máquina. Imaginem vocês numa empresa de call center, quantos operadores de telemarketing, numa equipe de vendas, quantos vendedores. Então, nesses casos, quando no mesmo cargo há muitos profissionais, muitas pessoas realizando essas mesmas atividades, é recomendável que o RH procure capacitar um desses profissionais, aquele que for indicado pelo gestor, né, da equipe, que tenha mais paciência, que goste de ensinar, para que ele receba uma capacitação para se tornar instrutor. Então, nesse caso, todas as pessoas que ingressarem nesse cargo passarão pela orientação de um instrutor. Quando o funcionário antigo faz esse tipo de treinamento, ele transfere os vícios do seu modo de agir, do seu modo de fazer aquele trabalho. E nem sempre ele também ensina dentro do melhor método. Existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa e muitas vezes essa pessoa que fica responsável por treinar os novos empregados, esse funcionário mais antigo, pode acontecer dele realizar uma determinada atividade
num método que não é o método mais acertado para aquele tipo de serviço. E, consequentemente, ele vai repassar para esse funcionário mais novo o seu modo de agir, o método que ele conhece, ele vai repassar. Então, esse método de ensino, de treinamento, ele pode ser dado por um funcionário antigo, mais experiente, pela figura de um instrutor, quando no mesmo cargo há muitos funcionários ocupando esse mesmo cargo, o RH pode solicitar a indicação de uma pessoa mais habilidosa, que trabalhe dentro do método correto para fazer uma determinada atividade, aquelas funções inerentes ao cargo, e ele então fica responsável por receber todas as pessoas. Tem empresas, fábricas que trabalham em turnos até de 24 horas, trabalham o dia todo, e aí a indústria ou coloca um instrutor em cada turno, ou capacita um único instrutor que vai receber temporariamente pessoas também dos outros turnos, que não o dele, o turno de trabalho dele, para receber esse tipo de orientação. Então, é uma forma muito trivial, muito usual de se treinar, especialmente em atividades mais simples, em atividades administrativas, dessas que são mais rotineiras. Um outro importante método se chama Job Rotation. É um método muito usado para desenvolver executivos que estão em transição de carreira. O que é isso, Ricardo? São executivos, por exemplo, é um gerente que está sendo preparado, capacitado para se tornar um diretor, é um diretor que está em caminho de se tornar o presidente da empresa, e ocorre que cada executivo ele entrou numa área funcional em vendas, em marketing, em RH, em finanças, em logística, em produção, na área de engenharia, e ele permaneceu por anos, né, de trabalhos atuando nessa mesma área, a ponto de se tornar um grande expert nessa área, nessa atividade. E quando essas pessoas vão ser promovidas a uma função de direção, a uma função de presidente, ela precisa ter, quanto mais a gente cresce na empresa, mais a gente precisa ter uma visão de helicóptero, uma visão de cima para baixo. Então, como a pessoa entra numa área, finanças, RH, logística, informática, engenharia, produção, ela fica super especializada naquela área. E aí, quando a pessoa está sendo preparada, vai assumir um cargo de direção, ela precisa adquirir essa compreensão mais genérica, mais completa de uma organização. Então, em algumas empresas, esse aprendizado, né, de outras áreas é feito na forma de um estágio, digamos assim, vamos chamar de estágio, que esse executivo vai acompanhando um colega, por exemplo, um diretor financeiro que vai se tornar um presidente. Ele está ali obcecado por reduzir custos, ele tem aquele foco de grande especialista em finanças, mas ele tem que ir para marketing, ele tem que ir para o RH, ele tem que ir para a produção, ele tem que ir para a área de vendas, para obter essa compreensão maior do funcionamento da empresa. Então, o job rotation é isso. Então, ele vai fazendo esse estágio nessas outras áreas que não são de domínio dele. E tem algumas empresas que até fazem um revezamento entre dois executivos que ambos estão em fase de transição de carreira. Então, por exemplo, o gerente financeiro vai para
marketing, o de marketing vem para a área financeira. Óbvio que essas áreas têm que estar maduras, bem estruturadas, organizadas, e a presença temporária, é uma presença temporária desses executivos nessa outra função, e ele, durante essa permanência temporária, ele não vai tomar decisões importantes, obviamente que isso vai ficar a cargo do titular daquela área, mas é uma espécie de um estágio. Então, o objetivo desse método é aumentar a compreensão do executivo sobre a empresa, o funcionamento da empresa. É um método muito usado nas organizações. É um método que pode ser também usado no nível tático, no nível operacional. Por exemplo, nós, dentro do mundo corporativo, valorizamos a polivalência, ou seja, a pessoa dominar múltiplas atividades. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando, vou dar um exemplo de RH, estou trabalhando no departamento de pessoal, uma área bem operacional. Estou trabalhando, mas eu faço só admissão. Então, eu estou há anos fazendo a mesma coisa, restrito a essa tarefa de fazer admissão. Mas daqui a pouco falta alguém fica doente, que faz a folha de pagamento, eu não consigo substituir essa pessoa. E, inclusive, isso diminui a minha empregabilidade, haja vista que eu só sou um especialista em admissão. Então, nada impede também, dentro de um mesmo departamento, dentro de uma mesma diretoria, haver um rodízio para que as pessoas adquiram essa vivência, não como um grande especialista, mas a ponto de poder substituir ou acumular as atividades de um colega que tenha se ausentado ou que tenha que se ausentar. Então, esse job rotation, ele é típico do andar de cima dos executivos, mas ele também essa experiência pode ser reproduzida também em nível dentro de uma mesma diretoria, em nível gerencial, em nível de supervisão ou dentro de um mesmo setor, como eu falei, em RH, dentro da área de treinamento, a pessoa poder assumir os outros papéis existentes dentro da área de treinamento ou experimentar outras funções dentro do departamento de pessoal, dentro da área de cargos e salários, enfim, isso também é possível. Um outro método também muito importante nas empresas é o método chamado de interinidade. Esse método ele visa capacitar sucessores, qualificar sucessores. Ricardo, quem é o sucessor? Sucessor é alguém que foi escolhido pela empresa para suceder um outro profissional que ocupa um cargo-chave, um cargo de liderança dentro da empresa. Então, o RH nas grandes organizações realiza o que nós chamamos de mapeamento, planejamento sucessório. Nós, diante do organograma da empresa, tem lá o presidente, tem abaixo dele os diretores, abaixo dos diretores tem os gerentes, e assim vai. Então, o RH procura identificar para cada um desses cargos importantes, presidente, para cada diretor, para cada grande gerente da empresa, um substituto na equipe. Então, por exemplo, o presidente deveria, se ele faz um bom trabalho, deveria ter na equipe de diretores alguém que possa substituí-lo, sucedê-lo. Assim também acontece numa diretoria, a diretoria financeira, a diretoria de RH tem vários gerentes e cabe ao diretor ter um sucessor. Isso é inclusive uma competência de um gestor, ele ter
ele preparar pessoas que possam substituí-lo na eventualidade de uma promoção, né, que esse executivo vai ter, de uma transferência ou mesmo de uma aposentadoria ou um outro evento qualquer. Então, sucessor é um talento de uma equipe, é um gerente de uma área que vai ser o futuro diretor daquela área, é um supervisor dentro da área de RH, dentro da área de marketing, dentro da área de finanças, que vai substituir um gerente. Então, são escolhidos, são mapeados, são identificados e são escolhidas determinadas pessoas para serem sucessores. Essas pessoas vão ocupar uma posição futuramente na empresa e precisam se preparar. Vamos dar um exemplo. Foi escolhido o Ricardo, que é gerente da contabilidade, dentro da equipe de finanças, dentro da diretoria financeira. O diretor financeiro me escolheu para substituí-lo, para sucedê-lo, né? Mas qual é a minha expertise? É contabilidade. Então, eu preciso, para me tornar, para estar qualificado, capacitado, no momento de substituir esse diretor, eu preciso me preparar, me capacitar, conhecer as outras áreas de finanças que eu não tenho domínio. Custos, planejamento financeiro, controladoria, auditoria, enfim, eu preciso conhecer, me preparar sobre essas áreas. Então, a interinidade é um método que permite que o sucessor, temporariamente, sempre que aquele titular daquela área, daquele cargo, para o qual a pessoa está sendo preparada, sempre que aquele titular, aquele executivo, tirar férias, por exemplo, então o sucessor é um momento ideal para que esse sucessor assuma interinamente. Por isso que o método é de interinidade. Interino é temporário, é provisório. Ele assume provisoriamente aquele cargo para o qual ele está sendo preparado. E isso permite o quê? Que esse sucessor vivencie, experimente as tarefas, as responsabilidades daquele cargo para o qual ele está sendo preparado. De outro lado, a empresa tem a oportunidade de observar o desempenho, a performance desse sucessor que está interinamente ocupando aquele cargo. Então, é um método muito legal, um método que não tem custo para a empresa, é uma vivência, né, uma experiência prática muito, muito rica para desenvolver conhecimentos, habilidades e colocar esse treinando, né, esse sucessor diante da realidade para a qual ele está sendo preparado. Bom, então, esse é um método chamado de interinidade, especificamente um método muito recomendável para o desenvolvimento de sucessores. Agora, vamos falar também, e a interinidade também, essa experiência temporária, pode ser dada também a um executivo, né, que esteja em transição de carreira. É uma boa oportunidade, assim como no job rotation, da pessoa ocupar temporariamente um cargo. Como eu disse, eles fazem aquele revezamento. É uma forma também muito legal. Bom, e aqui, perdão, eu queria agora destacar um método importante para a formação, digamos assim, e o aprimoramento, o desenvolvimento de herdeiros. As empresas têm os fundadores, né? Eles têm, geralmente, têm herdeiros, e alguns herdeiros vão atuar no negócio, isso é comum.
E, geralmente, essas pessoas escolhem uma área funcional com a qual eles mais se alinham, têm afinidade, e eles, então, ingressam nessa área. E, geralmente, esses jovens herdeiros chegam na empresa e já querem assumir, e já acabam assumindo uma posição de diretoria, mas sem terem o quê? Aquele ingrediente, aquela exigência importante que é a experiência. É o conhecimento, né, daquela área e a própria experiência. Então, uma forma de se preparar de um presidente, um fundador de uma empresa, preparar os seus herdeiros, é proporcionando a eles um estágio ou alguns estágios em grandes empresas. Esses estágios proporcionarão a esses jovens o conhecimento, né, a experiência, um certo grau de experiência, a vivência numa empresa organizada, madura, que vai permitir que esse jovem sucessor conheça com mais profundidade uma área onde ele gostaria de atuar, tendo um bom exemplo de uma empresa organizada. Ele vai ter a oportunidade de conhecer todas as rotinas, de acompanhar o processo decisório, de conhecer as métricas, os indicadores que são usados naquela empresa para acompanhar o desempenho daquela área funcional. Então, é uma experiência que pode ser viabilizada pelo próprio presidente, né? Solicitando a outros empresários, amigos, essa possibilidade, ou através do RH. Então, o RH tem interação, tem uma rede de contato profissional muito grande, interage com outros gerentes, com outros diretores de RH, e essa rede de relacionamento pode permitir, certamente, que em alguma dessas empresas se consiga um estágio para esses herdeiros. E aqui eu estou falando de estágio, estou botando até entre aspas ali no slide, porque não se trata de um estágio acadêmico para fins escolares. É uma vivência profissional que tem uma boa duração de alguns meses, né, de vivência, de experiência desse profissional numa determinada empresa, para ele poder adquirir, se habilitar, adquirir essas competências para quando ele chegar na empresa estar melhor preparado para aquele desafio que ele vai ter. Bom, outro método muito intensivo nas organizações nos dias de hoje, a partir do advento, né, da internet, nós passamos a ter inúmeras empresas produzindo e comercializando, entregando às empresas conteúdos, vídeos de treinamento para todas as áreas, para finanças, para RH, para marketing, para produção, logística, informática, para engenharia, para tudo. Tem uma série de conteúdos, assim como existem os cursos de formação acadêmica à distância, né, os famosos cursos EAD, nós temos vídeos de treinamentos para que as pessoas das empresas possam se capacitar, receber até mesmo certificações, né, de que dominam certos conteúdos. Alguns ramos de atividade, por exemplo, na área financeira é muito comum
A pessoa, para assumir determinados cargos, tem que ter certificações que, que comprovem o domínio de conhecimento de algumas ferramentas da área financeira. As equipes da área de TI também, isso é muito comum na área de informática, a exigência de certas certificações. Então, existem empresas que produzem e vendem esses conteúdos. Qual é a vantagem disso, Ricardo? É que, vamos dar como exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou tomar a liberdade de usar, imaginemos um banco, um grande banco desses conhecidos, né? Vamos dar um exemplo, Bradesco, eu vou tomar essa liberdade. Bradesco fica lá em São Paulo, a sede, ele é uma instituição que é de atuação nacional, deve ter lá 7, 8, 9 mil agências espalhadas em todo o Brasil. Imaginem se todos os funcionários dessas unidades fora de São Paulo tivessem que se deslocar a São Paulo. Esses profissionais tivessem que viajar até São Paulo para receber algum tipo de treinamento. Quanto custaria em termos de deslocamento, de passagens aéreas, de alimentação, de hospedagem, de locomoção. Então, isso tudo é feito no próprio local de trabalho. Então, em qualquer agência no Brasil, certamente os funcionários do Bradesco, certamente, eles fazem isso, estão recebendo conteúdos através da sua intranet, né? Eles estão recebendo, até porque o Bradesco tem uma universidade corporativa, como as grandes empresas quase todas têm, e essa universidade disponibiliza esses conteúdos, é um cardápio de conteúdos à disposição dos empregados. Então, isso é o e-learning. E qual é a vantagem? É que a pessoa vai estudar na hora que ele estiver motivado, estiver interessado naquilo, e não como existe, por exemplo, no ensino presencial, que o aluno tem que ir naqueles dias e horários por causa da presença que é obrigatória e conta na avaliação dos alunos, é um requisito que pode reprovar o aluno. Então, o ensino à distância, a pessoa vai estudar quando ele estiver disposto, quando ele estiver disponível. Então, isso gera uma flexibilidade muito legal para o treinando. E uma outra coisa que respeita, né, o ritmo de aprendizagem. A pessoa pode ir lá assistir, voltar, repete, coisa que no ensino presencial você foi num curso, assistiu lá uma palestra, acabou, acabou. E no vídeo não, aquilo fica gravado, aquele conteúdo a gente assiste quantas vezes a gente desejar. E não implica nesses custos que eu falei, de passagens aéreas, de locomoção, de almoço, de táxi, enfim, não tem nada disso. Então, é uma metodologia, um método muito bacana, muito usual nas empresas. Um método que aí eu recomendaria a todos que me assistem, a qualquer pessoa que tenha uma ambição profissional de se desenvolver, de crescer profissionalmente, eu recomendaria que vocês adotassem esse método que eu vou falar agora, que são visitas técnicas. O que é a visita técnica? A visita técnica é um método que consiste no RH proporcionar a um determinado. Vamos imaginar uma situação. O João da contabilidade me procurou. Eu trabalho na área de treinamento. Me procurou pedindo para eu ajudá-lo a se desenvolver profissionalmente em termos de contabilidade. Ok. Então, como eu tenho uma relação com várias empresas, eu atuando na área de treinamento, no RH, interajo,
a gente se relaciona com outros profissionais de treinamento, eu vou viabilizar para o João essa possibilidade dele visitar 4, 5, 6 profissionais de contabilidade de grandes empresas, empresas organizadas, maduras, para que ele possa trocar informações sobre a sua prática profissional. Então, essas visitas técnicas, elas podem ser viabilizadas pelo próprio empregado, né? Se ele tiver interesse no seu autodesenvolvimento, ele pode criar pontes, né? Olha, eu quero ir na Petrobras. Eu não tenho nenhum conhecido trabalhando na Petrobras, eu não tenho conhecimento de ninguém lá da Petrobras. Mas eu tenho um amigo que trabalha na Petrobras. Então, eu posso, através desse meu amigo que trabalha na Petrobras, tentar viabilizar para mim um contato com um profissional do mesmo cargo meu. Então, é assim que funciona a visita técnica. Nós organizamos visitas para profissionais da nossa empresa visitarem colegas do mesmo cargo dele em outras empresas. Qual é a vantagem disso? Se for no mesmo município, né, não tem custo, não tem nada. A gente apenas está conseguindo essa oportunidade, nós de RH, nós da área de treinamento, para que essas pessoas passem 1 hora, 2 horas, isso vai depender muito do relacionamento, da afinidade dessa pessoa que estará acolhendo, recebendo o nosso João lá, o nosso funcionário. Então, a gente sabe que algumas pessoas, nessas visitas que a gente organizará com 5, 6 pessoas, alguns vão até atender o João ali, daqui a pouco arranja uma desculpa para dizer que tem uma reunião que não estava organizada e tal, e despacha o João. Mas certamente alguns desses 5, 6 que o João visitará, alguns terão uma certa afinidade, gostarão de João, e certamente com esses o João terá um tempo maior de dedicação desses profissionais, que irão, alguns vão fazer questão, esses que gostam, né, de ensinar, se for o caso, vão explicar o João. Então, não tem custo, e essa experiência, amplia a rede de relacionamento profissional do João. Então, amanhã, quando o João estiver com alguma dúvida, ele não sabe como resolver lá, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para um desses colegas que ele passou a ter, né, novos colegas, ele vai ligar para aqueles com os quais ele teve uma maior afinidade e vai pedir ajuda. Então, vejam, com esse simples gesto que nós fizemos de arrumar essas visitas técnicas, isso ampliou o conhecimento, né? Com essa troca, mesmo curta, né? Ampliou o conhecimento e permitiu que uma certa consultoria gratuita que a nossa empresa vai ter por conta desse novo relacionamento que nós criamos com essas visitas técnicas. E, obviamente, o João, com aqueles com os quais ele teve uma maior afinidade, ele vai repetir essa dose, ele vai voltar lá, ou ele vai convidar o colega para vir à nossa empresa, ou seja, passou a ter um canal profissional de interação, muito bacana. As visitas técnicas são formidáveis. Agora eu vou falar de um outro método que se assemelha às visitas técnicas, mas o caminho é o inverso. Eu chamo de encontro entre profissionais afins. Isso não tem nos livros, né? Encontro entre profissionais afins. O que é isso, Ricardo? Vamos pegar o caso do João, supervisor lá da contabilidade, que quer se aprimorar. Em vez de eu arrumar as visitas técnicas para o João em 5, 4, 5, 6 empresas, para ele interagir com
com os colegas que também são supervisores de contabilidade, eu vou fazer diferente. Eu vou entrar em contato com os RHs dessa empresa e vou pedir para que eles convidem os supervisores de contabilidade dessas empresas para virem à nossa empresa para participarem de uma reunião de discussão profissional sobre contabilidade com o João. Então, é um caminho diferente. Tem o mesmo objetivo, discutir a prática profissional de contabilidade, só que em vez do João ir a 5, 6 empresas, nós vamos convidar 5, 6 profissionais de contabilidade, de supervisão, para que venham à nossa empresa participar, olha aí, de uma reunião de trabalho, né? Vão discutir coisas contábeis, coisas da legislação, algumas rotinas novas que são desafiantes, eles vão estar trocando essa informação. Então, quanto custa isso? Nada, custa uma garrafa de Coca-Cola, um cafezinho que a gente organiza ali, um biscoitinho que a gente vai na padaria, compra ali um biscoitinho. Quanto custa? Com R$ 20, com R$ 30, a gente criou as condições de fazer esse grupo que vai estar interagindo sobre a sua profissão. Essa atividade, essa experiência não tem custo, né, sendo na mesma cidade, amplia a rede de relacionamento profissional de quem dele participa. Então, João vai passar a ter contato com esses 5, 6 profissionais e eu asseguro a quem está nos assistindo que, se fizerem isso, vocês vão perceber que nós, né, somos seres gregários, gostamos de interagir com outras pessoas. Se vocês fizerem isso, certamente, naquela reunião, nesta que está sendo vista ali, observada aí nesse slide, alguém vai levantar a mão e vai dizer, poxa, por que a gente então não continua? Que tal a gente continuar fazendo esses encontros aí uma vez por mês? E aí pode ser ali na empresa do João, ou pode haver até um rodízio, olha que bacana. Então, isso é muito comum. Eu já fiz muito isso nas empresas onde eu trabalhei, e não era uma questão de falta de recursos para que, digamos, o João da minha empresa pudesse fazer treinamentos. Não, ele fazia, mas além disso, essa é uma oportunidade fantástica, né? Que você está ali diante de um colega da sua profissão, de empresas bacanas, de empresas muito organizadas e que certamente tem muito a contribuir para os profissionais da nossa empresa que buscam esse desenvolvimento. Então, eu chamo de encontro entre profissionais afins, profissionais do mesmo cargo. Então, é uma experiência que eu recomendo a todos vocês fazerem. E na minha caminhada, durante 24 anos como executivo de RH, eu realizei muitas vezes isso com profissionais de áreas diferentes, de finanças, de marketing, de logística e tal, e essas pessoas passaram a criar, constituir um grupo informal. Eles passaram a dar continuidade a essa experiência e criaram um verdadeiro grupo daquela profissão para se atualizarem reciprocamente com essa troca de experiência. Bom, um outro método também muito, muito bacana são filmes. Existem algumas instituições que produzem conteúdos de treinamento para várias áreas das empresas e fazem esses e alugam e vendem. E geralmente, quando alugam, esse aluguel é um preço muito barato, é um custo muito barato e às vezes tem até uma orientação já
para uma discussão sobre o conteúdo do treinamento, quando você tem um grupo de pessoas participando, assistindo o mesmo filme. Então, é uma outra forma, um outro método de treinamento muito legal, a um preço, a um custo muito baixo. Uma pequena empresa, né, não poderia gastar ali 200, 300 reais, nem que fosse a cada mês ou a cada 2 meses, para promover uma oportunidade de aprendizado desses que eu estou falando. Então, aqui tem algumas empresas, algumas apresentam a possibilidade de você assistir um trailer, elas tanto vendem quanto alugam, né, esses vídeos, então é uma oportunidade assim muito bacana. E tem uma empresa, essa aí, a Ciamar, isso não é propaganda, não tem nada, não tem nenhuma relação minha comercial, mas é uma empresa muito antiga, isso de quando eu entrei lá em RH, eu comecei em RH em 1979. Eu não sei se exatamente nesse ano, mas enfim, eu usei muito essa empresa e eles têm um catálogo enorme. Isso é como se fosse uma Netflix, né, que você já tem tem para vários horários ali assistir uma série desses vídeos para diferentes áreas funcionais da empresa a um custo muito baixo, como eu já disse. Então, é uma outra metodologia bacana. Os filmes seguidos de um bom debate. Bom, tem um outro método, dois métodos muito comuns hoje em dia, que é o coaching, o mentoring. O coaching é uma metodologia de aconselhamento, de orientação, que o gestor de uma determinada equipe se capacita para poder ser um bom conselheiro. Todo gestor deveria, como na condição de gestor de pessoas, de ter essa competência de ser um bom conselheiro, um bom orientador, um bom coach. Então, isso faz parte de um estilo gerencial moderno, né? As empresas têm aderido a essa metodologia. E tem uma outra forma que eu diria que, me perdoe, mas eu vou dizer assim, é como se fosse a mesma coisa. Nas grandes organizações, alguns profissionais, alguns executivos são qualificados como mentores, para serem mentores. Tem pessoas que são professores natos, eles são pessoas que gostam de ensinar, que gostam de repassar para os mais jovens os seus conhecimentos. Então, essas pessoas são capacitadas para atuarem como mentores. E aí isso é muito comum, por exemplo, nos programas de trainee, nos programas de estágio. São jovens que, às vezes, em função da sua própria juventude, da sua inexperiência profissional, e às vezes são talentos, são pessoas espetaculares, mas que podem tropeçar nas armadilhas, né, que o mundo corporativo tanto usa, né, infelizmente. Então, essas grandes empresas, há a possibilidade das pessoas, que eu estou citando o estagiário, estou citando os trainees, né, os estagiários, trainees, mas isso serve para qualquer profissional da empresa que queira receber esse aconselhamento, essa orientação de carreira, não do seu gestor, porque às vezes a gente não gosta do nosso gestor, mas eu gosto aquele gerente que me inspira, que eu tenho a maior confiança, e a empresa, então, ela já prepara essas pessoas para serem mentores desses profissionais, em relação a esses, especialmente os jovens profissionais, esses jovens talentos que precisam de uma boa orientação. Então, o coaching
é o próprio gestor em relação à sua equipe, e o coaching e o mentoring é essa mentoria dada por um executivo, né, um mentor offline, ou seja, fora da linha hierárquica. É uma pessoa que o profissional, o estagiário, o trainee, um profissional qualquer da empresa preocupado com a sua carreira, que busca esse aconselhamento, então encontra nesses profissionais que foram qualificados e que a empresa divulga como sendo os mentores disponíveis, né? Profissionais que têm esse perfil para exercerem essa importante atividade dentro das organizações. Então, é uma forma também bacana de capacitação para esses jovens profissionais, jovens talentos. E aqui eu vou falar de uma outra metodologia, que é a leitura. Leitura, não uma leitura aleatória, estou falando aqui de leituras de textos selecionados, leituras de assuntos de um programa de formação de executivos, de formação gerencial, assim como os estudantes na sua formação acadêmica, na sua formação técnica, eles têm que ler, eles têm as apostilas, eles têm os livros, nós temos conteúdos também que devam ser estudados, devam ser assimilados por profissional de qualquer área. Então, essas leituras, inclusive, algumas empresas produzem textos sobre de natureza relacionados à gestão, à administração, para serem usados em programas de formação gerencial, formação ou de aprimoramento de gestores, né? Essas empresas solicitam a grandes especialistas em determinadas áreas a produção de textos exclusivos que vão ser estudados, que vão ser debatidos, que vão servir, às vezes, de estudo de casos, né, para essa capacitação gerencial deles. Bom, um outro método muito usado nas empresas, em atividades administrativas, em atividades, especialmente nas atividades industriais, né, nas operações de máquinas, de equipamentos, é o método da demonstração, onde nós temos ali alguém, um gestor, um operador de uma máquina, um funcionário mais antigo, que vai demonstrar, né, como uma determinada atividade, uma determinada máquina é operada, todas as suas etapas, todos os passos, e também destacando, sempre salientando os cuidados com a segurança, né, do equipamento, com a segurança da pessoa, para evitar dela se acidentar na operação daquela máquina. Então, é sempre um método de aprendizagem que obriga a cada ensinamento que o aprendiz, o treinando, repita aquilo que lhe fora ensinado. Então, isso faz com que essa repetição ajuda, essa vivência é uma vivência importante para a retenção do conhecimento. Uma coisa é aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, e aquilo que a gente faz, a gente tende a ter uma retenção, um aprendizado maior. Então, é um método muito, muito usual também em alguns ambientes, né, corporativos. Então, aqui também e ele, como a pessoa põe a mão na massa, né? É uma forma de aprender fazendo, ele é muito motivador, desenvolve habilidades, né, na pessoa de realizar aquela tarefa. Então, nessa metodologia, o treinando, ele ouve, ele vê e ele faz. Ele repete, ele faz, ele põe a mão na massa. Então, isso é altamente eficaz em termos de
aprendizado e, ao mesmo tempo, de retenção do conhecimento. É muito usual, né? Então, olha, 70% vem da própria experiência do cargo, da própria vivência, dos desafios, da resolução de problemas, de você estar repetindo aquilo que você faz, isso vai aumentando a retenção da aprendizagem. 20% vem das trocas com gestores, com pares, e apenas 10% dessa formação teórica, especialmente das metodologias expositivas, que são expositivas de conteúdos teóricos. A gente consegue reter muito pouco desse tipo de ensino, né? Então, olha, são esses os professores que implementaram, que colocaram no mundo corporativo essa metodologia desses professores da Carolina do Norte. Então, 70% vem da vivência profissional, da experiência, da rotina, da coisa, da resolução, né, do dia a dia de problemas, das conversas informais, enfim, 20% da interação com os pares, com o chefe, com os feedbacks que a gente recebe, e apenas 10% de cursos, de workshops, seminários, congressos, etc. Bom, nós temos também hoje em dia uma preocupação muito grande do aprendizado, do microaprendizado, do microlearning, da aprendizagem na forma de pílulas de aprendizagem. Os RHs, as equipes de treinamento, têm levado muito isso em consideração, produzindo conteúdos curtos, de curta duração, e essa microlearning, essa aprendizagem baseada em treinamentos curtos, utilizando formatos interativos, se baseia na seguinte premissa: o tempo de atenção das pessoas está ficando muito pequeno por conta dos diferentes estímulos aos quais os quais nós recebemos no nosso dia a dia, né? A gente tem uma enxurrada de informações que a gente recebe, então o tempo de atenção está se tornando menor nas pessoas. Por isso é que os treinamentos agora estão buscando conteúdos num tempo menor de duração, na forma de vídeos, de podcasts, tutoriais, quiz, jogos, infográficos, que são consumidos assim no treinamento, pelo treinando de uma forma mais rápida. Esse tipo de conteúdo mais curto, ele tende a aumentar tanto a participação, o interesse, né, de quem está aprendendo, quanto a própria retenção do conhecimento. E ele também é uma modalidade mais flexível, né, de aprendizagem. É muito legal. Então, hoje, as áreas de treinamento têm produzido muito as tais pílulas de aprendizagem, né? Pegam um mesmo conteúdo, um mesmo conteúdo maior de uma determinada atividade profissional e vai dividindo aquilo em pílulas, em pequenos conteúdos, para serem mais facilmente absorvidos pelos treinandos. Bom, tem um método expositivo, que ele é um método para teoria, para ensinar teorias, e aqui esse método, que tem a figura de um expositor exibindo conhecimentos para uma plateia, ele depende, esse expositor, ele depende da participação das pessoas que o estão assistindo, para que ele possa avaliar o grau de aprendizagem
o expositor fica na dependência desse feedback. E esse feedback vem da participação. Então, nesse método, como ele é muito teórico, ele requer o uso de diferentes recursos instrucionais, recursos que possam facilitar aquelas pessoas que são mais visuais, aquelas que têm a aprendizagem mais auditiva e aqueles que são mais sinestésicos, que precisam fazer algum tipo de exercício, experimentar, colocar a mão na massa. Então, é um método que tem essa limitação, mas é um método importante também para a difusão de aprendizados teóricos que todos nós precisamos. O outro método também é a dramatização, é usado muito nas empresas para capacitar a questão de treinamentos comportamentais, treinamentos que vão ter como pano de fundo mexer com os valores, com os sentimentos, com a sensibilidade, desenvolver sensibilidades nas pessoas. Tem o jogo de negócios, o business game, né? Que esses jogos eles simulam uma competição entre as empresas via computador. Isso é muito usado no desenvolvimento de gestores para desenvolver especialmente a capacidade decisória, a capacidade de decisão dos gestores. Nesses treinamentos, os participantes, né, são divididos em grupo, eles recebem instruções sobre a realidade de uma empresa, a realidade financeira, sobre um determinado quadro financeiro que a empresa esteja vivenciando, uma situação mercadológica, uma situação em termos de recursos humanos, uma situação em termos de produção. Eles recebem alguns cenários, né, que eles vão estudar e com base nessas situações apresentadas, eles têm que apresentar algumas estratégias, tomar algumas decisões para que a empresa que o grupo está representando possa, nesse processo de competição, alcançar os melhores resultados. Então, é uma metodologia bem típica para desenvolver a capacidade de decisão, a compreensão também do funcionamento de uma organização. Tem o estudo de casos, né, que consiste na apresentação de algumas situações reais que acontecem nas empresas na forma de um caso que as pessoas vão estudar. Esses casos, os participantes se baseiam muito nos fatos, em dados, para eles poderem analisar e dar uma solução para ser como se caso eles estivessem vivendo essa realidade, como eles solucionariam, que estratégias, que saídas eles apresentariam diante daquela situação, problema. Então, isso desenvolve nos participantes, no estudo de caso, primeiro, uma capacidade analítica, uma capacidade de decompor uma situação em parte e poder, a partir dessas partes, entender o todo e poder tomar decisões, apresentar soluções, discutir as soluções que foram tomadas pela empresa nessas situações. Então, é um estudo de caso que a gente aprende, né, com, às vezes, decisões erradas que foram tomadas pelos executivos daquela empresa diante das circunstâncias que eles viviam. Então, é uma simulação e uma oportunidade de também refletir
desenvolver essa capacidade de análise analítica, né? E de também propor soluções, apresentar soluções para o caso. Nós temos, por último, a carreira internacional. É uma oportunidade muito bacana, muito desejada por muitos profissionais, que é muito facilitada nas empresas multinacionais, por terem operações em vários países. Essas empresas oportunizam aos seus executivos aqueles talentos que ainda não estão ocupando uma posição de liderança, que a empresa tem a preocupação de retê-los, né? E não quer perdê-los. Então, essa carreira internacional dá a quem dela participa uma experiência muito rica, né? De uma compreensão maior de uma outra unidade da empresa, onde são fabricados outros produtos, uma realidade cultural diferente da que a gente vive. Então, é uma experiência também muito legal, que pode ser feita na forma de uma expatriação, quando um profissional sai do seu país de origem e vai ocupar um cargo num outro país, geralmente do mesmo grupo econômico, né? Então, isso tem uma vivência cultural, uma vivência com idioma muito rica e um aprendizado, né, às vezes, sobre o que acontece na matriz, sobre um outro produto que não é fabricado na nossa unidade, mas que é fabricado. Então, isso também vai capacitando esse profissional de uma forma extraordinária. Isso pode ser também oportunizada algumas experiências temporárias, né? Onde a pessoa vai participar durante alguns meses de um determinado projeto que esteja ou que vai acontecer numa outra unidade, numa outra fábrica, numa outra empresa do grupo, em outro país. Pode ser também uma experiência na forma de um intercâmbio, de visitas a feiras de negócio, ou até mesmo para a realização de um curso de mestrado, de doutorado. E essa experiência ela é dada a pessoas muito importantes, ou algum grande especialista, algum grande executivo, ou algum talento que faça parte do banco de talentos da empresa, que ainda não está ocupando uma posição de liderança, e essa experiência dá toda uma motivação para essa pessoa permanecer e valorizar cada vez mais a empresa. É um outro método também que dá um aprendizado não só em termos de idioma, como cultural e do próprio negócio onde aquele profissional está inserido. Eram essas as considerações que eu queria compartilhar com vocês sobre métodos de treinamento. E eu aproveito para convidá-los a assistirem às outras videoaulas que eu vou disponibilizar, vou compartilhar com vocês sobre diferentes temas sobre gestão de recursos humanos. Eu vou falar de todas os subsistemas, as áreas específicas de recursos humanos e sobre temas transversais que são demandados como competência para quem quer atuar na área de recursos humanos. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.